Olá, eu sou a Ana Conrad. Começa agora mais um programa Conexão Legislativa. E hoje, para conversar com a gente, eu trago aqui o Marco Aurélio, ele que é prefeito aí da cidade de Itanhaém, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o cancelamento do ano letivo decorrente aí da pandemia do novo coronavírus. Seja muito bem-vindo, Marco Aurélio. Obrigado, Tayana, pela oportunidade. É um assunto bastante relevante, né, que a gente vai tratar aqui hoje. E eu fico à disposição para a gente poder conversar um pouco sobre a motivação dessa decisão, né, e os passos que estamos planejando aí para o próximo ano letivo. Tá certo. Marco Aurélio, é interessante, então, acho que a gente começar aí contando para quem está em casa, né, de onde veio realmente a motivação, né, dessa decisão, se foi a partir de alguma pesquisa, vocês chegaram a ouvir os pais, os professores, enfim, conta pra gente de onde foi que surgiu aí essa ideia, né, de realmente ter mais cautela e segurar realmente o retorno das aulas para o ano que vem. Eu costumo dizer que a pandemia ela nos trouxe um aprendizado muito grande, né? Principalmente no que diz respeito à tranquilidade para as decisões decorrentes aí do período de restrição, do período de inatividade comercial. E cada fase ela foi fundamental para que a gente fosse formando uma opinião, principalmente nas questões mais delicadas, como é o caso do retorno das aulas presenciais na rede municipal de ensino. Aqui em Itanhaém nós temos uma rede bastante grande, são cerca de 20 mil alunos que compõem a nossa rede municipal de educação, 51 unidades escolares próprias do município e mais 3 conveniadas. Então, ao passo que as fases do Plano São Paulo foram avançando aqui na Baixada Santista, né? Saímos da fase vermelha, passamos para a laranja, e na fase amarela, onde a restrição é muito menor com relação à atividade comercial, veio à pauta, então, a possibilidade do retorno das atividades escolares, né? O governo do Estado anunciando o retorno nas atividades previstas na grade estadual, inclusive colocando datas, né? Inicialmente seria 7 de setembro, depois prorrogou-se para 7 de outubro, o que motivou a gente, então, a trabalhar com alguns segmentos. O primeiro, nós construímos um grupo intersetorial, envolvendo a equipe pedagógica e também a equipe da saúde, para que fizesse uma avaliação bastante propositiva com relação à real possibilidade de retorno, seja em relação à questão sanitária, né, possibilidade de contágio, mas também toda a questão logística para um retorno gradual das atividades. Como seria esse retorno, considerando a possibilidade de um afastamento de um grande número de profissionais da educação pelo grupo de risco, pela quarentena, e aí eu incluo não só os professores, mas diretores de escola, inspetores de aluno. Fizemos também um levantamento de toda a logística com relação aos insumos, né, adaptações das escolas para as questões sanitárias referentes aos alunos, implantação do álcool em gel, espaços aí para higienização, e principalmente demos voz, através de uma pesquisa, com todos os pais e responsáveis dos nossos cerca de 20 mil alunos. Essa pesquisa, ela deu um resultado de cerca de 80% dos pais e responsáveis contrários ao retorno nesse último bimestre do exercício de 2020. A opinião dos nossos profissionais da saúde e também dos profissionais da educação que foram envolvidos nesse grupo de trabalho também foi de forma unânime com relação à falta de logística para um retorno adequado, e consideramos também, Tainá, que Itanhaém saiu na frente na questão da tecnologia. Nós, desde o início desse mandato e final do mandato passado, nós avançamos com a tecnologia em sala de aula, né? Recebemos diversos prêmios pelo nosso programa Aprendizado do Futuro. Então, os nossos técnicos já estão adaptados às aulas virtuais, os alunos também. Então, esse conjunto de situações, somadas à minha opinião pessoal também, eu estou convencido de que o retorno neste último bimestre não vai somar significativamente
com relação à educação das nossas crianças, nos levaram a antecipar a decisão e anunciar o não retorno no exercício de 2020. Tá certo. Então, só para ficar claro para quem está em casa, que a reabertura das escolas, né, também fica a critério aí de cada município, né, se volta ou se não volta. Eu queria que também você falasse para quem está em casa em que fase se encontra hoje a cidade de Itanhaém? Na fase amarela, na verde? O que vocês já conseguiram reabrir? O Estado reconheceu, respondendo a sua primeira pergunta, que os municípios efetivamente têm autonomia para deliberar sobre o retorno ou não das atividades educacionais, né? Então, uma autonomia municipal, e por essa razão nós tomamos a decisão aqui na cidade de Itanhaém. Nós nos encontramos na fase amarela do Plano São Paulo, né? Passamos por todas elas, iniciamos na fase vermelha, fase laranja, agora na amarela já há mais de 30 dias, sem retornarmos, sem regredirmos de fase em momento algum. Então, um trabalho conjunto, as fases elas são compiladas para as regiões administrativas divididas pelo governo do estado. Então, Itanhaém está inserida na região metropolitana da Baixada Santista, que compreende 9 municípios, de Bertioga a Peruíbe. Então, os 9 municípios encontram-se na fase amarela do Plano São Paulo, e esta autonomia com relação à educação já fez com que alguns municípios, a exemplo de Itanhaém, também tomassem essa decisão. Por hora, das 9, Itanhaém, Cubatão e Praia Grande já anunciaram o não retorno das aulas neste ano de 2020. E como que está sendo, prefeito, as aulas agora, né? Até porque você falou que já havia uma estrutura, o município já tinha uma estrutura de aulas um pouco diferenciado, né? Então, conta pra gente como vem sendo as aulas, então, desde que foi decretado aí a pandemia. Nós temos uma adesão muito grande às aulas virtuais aqui na cidade. A grande maioria das crianças já se adaptaram a esse sistema. Nós estamos fornecendo um link gratuito para os conteúdos educacionais para todos os alunos da rede municipal de ensino, mas temos também alguns casos, poucos, mas temos, dos pais e crianças que aderiram ao trabalho com material apostilado. Então, nós temos plantões em todas as unidades de ensino da nossa cidade, com profissionais aguardando a vinda dos pais para a retirada dos materiais apostilados, para orientação aos pais e às crianças, e também, obviamente, para tirar dúvidas, né, dos conteúdos pedagógicos. Portanto, é um sistema híbrido, né, onde a maioria optou pelo sistema virtual, mas nossos alunos também são atendidos de forma presencial, com atendimento presencial nas unidades escolares. Ah, legal. Então quer dizer que vocês estão fazendo essa mescla, né? Aquele aluno, aquela família que não tem a condição aí de conseguir também baixar tudo, imprimir, enfim, pode retirar e também pode se dirigir à escola para tirar dúvidas, é isso? Perfeitamente. Retirada de material, né, apostilado, e também plantão de dúvidas, né, para orientação dos pais que acompanham seus filhos e das próprias crianças também. Tá certo. Então, realmente, na verdade, você falou de ensino híbrido, né? É uma tendência, né? Como que o senhor avalia esse tipo de ensino daqui para frente? Porque a gente sabe que essa vai passar, mas que isso realmente era algo que já ia acontecer, né? Foi antecipado aí com essa pandemia, pegou todo mundo de surpresa. Alguns municípios não, como vocês já vinham se preparando para ter também essa estrutura, né, de aula virtual. Como que você avalia, então, o próximo ano, né, e os próximos anos na educação com o ensino híbrido? Olha, obviamente que o sistema virtual, ele funciona, ele é importante, mas não substitui as aulas presenciais, né? Elas são importantes, o contato com o professor, aquela dúvida imediata que ocorre na sala de aula, mas, de qualquer forma, eu acho que o sistema virtual, ele veio para ficar, ele vai ter uma função importante, sendo mais uma ferramenta de apoio à educação, e principalmente no ano que vem. Eu entendo que as grades curriculares dos municípios que optaram pelo não retorno, e também daqueles que retornarem esse ano,
eu acredito que vão ter a mesma dificuldade, esse sistema virtual ele pode ser bastante utilizado no reforço escolar, no contraturno das atividades escolares, né? Os professores podem optar por esse sistema para o reforço daquelas aulas que foram executadas nesse exercício de pandemia de forma virtual, reforçando toda a grade curricular dos nossos alunos. Então, é uma ferramenta, respondendo de forma objetiva, é uma ferramenta que deve e vai ser muito utilizada nos próximos anos, e a tendência, as crianças, diferente do nosso tempo, é cada vez se adaptarem com mais facilidade, né, às ferramentas tecnológicas, que vão ser de grande valia e um grande apoio também para os professores e para as secretarias de educação de cada município. Sim, esse tipo de aula, na verdade, virtual, né, a gente vê que as crianças pequenininhas mesmo já conseguiram se adaptar, né, a essa nova modalidade de ensino. Agora, a gente falando um pouquinho, né, dos alunos que estão aí no finalzinho, esses que estão se preparando para o vestibular, para o Enem, como você avalia, né, que ficam realmente esses alunos, levando em consideração que em alguns estados, né, as aulas já voltaram normalmente, e no caso aí de Itanhaém, que vai ser cancelado o ano letivo, embora a gente sabe que vai ter as aulas aí de forma virtual, você acha que eles chegam a ser prejudicados de alguma forma? Olha, eu acredito que nós preparamos essas aulas virtuais de uma forma bem objetiva, né, para que eles tivessem minimizado qualquer prejuízo em relação a essas questões que você colocou, que são realmente de grande preocupação. De qualquer maneira, nós acreditamos que aqueles alunos realmente e os pais responsáveis que aderiram ao ensino virtual, que aproveitaram dos plantões educacionais nas unidades, que se fizeram realmente presentes nessa nova forma de ensinar, realmente eles tiveram muito minimizado qualquer prejuízo nesse sentido. Obviamente que é uma avaliação que a gente só pode fazer após a passagem dessa etapa, né? É difícil você fazer uma avaliação tão prematura em razão de toda a exceção que ocorreu no período de pandemia, mas eu posso assegurar a você que nós trabalhamos realmente para que esse prejuízo não existisse e, caso houvesse, para que ele fosse realmente bastante minimizado. E aí a gente falando também, né, não só dessa questão aí, é uma questão, na verdade, essa do vestibular e Enem, como você falou, não tem como prever, né, como vai ser, a gente vai ter que ver como vai ficar. Agora a gente falando aí um pouco desses alunos que não têm o acesso à internet, mas a gente sabe que vocês estão disponibilizando aí todo o material e também disponibilizando um tempo para que os professores consigam conversar. Agora eu te pergunto, essas aulas que estão acontecendo virtual, o aluno que não pode participar, como que funciona a avaliação dele perante aos outros alunos? A gente fala assim de participação, faltas, como que vocês têm se preparado nesse sentido? Então, a interação dos nossos plantões nas unidades escolares é exatamente para suprir essa falta de contato nas aulas virtuais, né? Então, os professores, para você ter uma ideia, tem uma das escolas que eu fui surpreendido a semana passada, o professor, ele se caracteriza de um personagem, por exemplo, numa aula lá de história, e ele fica no plantão lá na escola da mesma forma que ele deu a aula virtual, realmente, para que o mesmo conteúdo que aconteceu de forma virtual possa ser apresentado aos pais e responsáveis e alunos também de forma presencial. Então, como eu disse na resposta, no questionamento que você me fez anteriormente, nós procuramos fazer a mesma apresentação que existe na forma virtual, também para aqueles alunos que procuraram na forma presencial. E esse atendimento aos alunos da forma presencial é agendado, é atendido um por vez, ou chega a se montar uma turminha para assistir essa aula? Não, na verdade, existe um cronograma de atendimento nas unidades, feito de acordo entre o diretor de escola, os professores e os pais e responsáveis. Algumas unidades entenderam que ela deveria ser feita semanalmente, outras com intervalo um pouco menor ou até mesmo um pouco maior, mas a forma discricionária para esse atendimento foi delegada a cada unidade de acordo com a adesão ou não à forma virtual de atendimento às nossas crianças.
Tá certo. E agora a gente pensando um pouquinho, a gente sabe que existe um questionamento muito grande aí de alguns pais, né? Embora você falou que 80% dos pais realmente preferiram que não houvesse a volta às aulas. Agora a gente sabe que existe aquela porcentagem de pais que precisa voltar a trabalhar e que tem essa preocupação com quem vai ficar as crianças. Vocês chegaram a pensar em alguma medida nesse sentido? Olha, essa é uma medida realmente que preocupa bastante, né? Porque muitos desses pais realmente não têm com quem deixar seus filhos, não têm condição de fazer o pagamento de uma pessoa, uma cuidadora, por exemplo, mas por hora nós não avançamos ainda com relação a isso. Principalmente essa dificuldade, ela é um pouco mais agravada no ensino infantil, né, nas crianças de 0 a 3 anos. Então, por exemplo, no funcionalismo público, nós temos cerca de 4 mil funcionários. A nossa opção, a gente reduziu o horário de expediente dos espaços públicos para 6 horas contínuas, pensando nos pais responsáveis ligados ao poder público. Mas não avançamos, como eu te informei, com relação a essa atividade, até porque ela contraria exatamente aquilo que a gente vem defendendo, né? Não aglomeração de crianças, a preocupação das crianças ficarem em locais compartilhados e terem que retornar para suas residências, podendo levar qualquer contaminação dos seus familiares. Então, é uma situação realmente pendente, aguardando talvez as próximas fases do Plano São Paulo. A gente tem até na Assembleia Legislativa em tramitação um projeto de lei do mandato da bancada ativista que quer justamente, pensando, né, nessa situação, eles pediram também, tem um projeto de lei que pede o cancelamento do ano letivo e um projeto de lei que licença para a pandemia, aquele pai, aquela mãe que precisa ficar com a criança receberia uma licença, mas também está em tramitação, né? Por isso que eu até te perguntei se vocês tinham pensado em algo aí nesse sentido. Agora a gente sabe também que em alguns municípios, né, que estão aí na fase amarela como vocês, as escolas particulares puderam reabrir de forma recreativa. Isso eu falo das escolas de ensino infantil. Aí vocês também deixaram a critério das escolas ou ficou decidido que não vai nem de forma recreativa? Bom, por hora, estão proibidas as atividades, até mesmo nessas unidades particulares, que cuidam da questão da educação infantil. A nossa posição hoje é que, com a autorização do Plano São Paulo, em outubro, as entidades privadas poderiam acompanhar o posicionamento do governo do Estado. Então, se realmente for firmado o dia 7 de outubro como a data de provável retorno de parte das aulas presenciais, né, que você sabe que há uma segregação, um percentual apenas pode estar presente, as unidades particulares terão autonomia para aderir ao Plano São Paulo ou acompanhar as regras do Plano Municipal também, que é o Plano Itanhaém, que a gente chamou aqui. Tá. Então, para a gente concluir aí também, né, esse tema que a gente está debatendo, então, na verdade, o cancelamento do ano letivo aconteceu, não vai voltar de forma presencial, mas não quer dizer que os alunos perderam o ano, eles vão ter o conteúdo normalmente, é isso mesmo, e aí o ano que vem eles continuam como se esse ano eles tivessem tido aula normal. Exatamente, as atividades escolares estão sendo realizadas de forma efetiva, né, virtualmente, e também através dos nossos plantões, reforçando aqui. O ano letivo permanece, a sua grade permanece, e o ano que vem nós teremos no contraturno escolar, e também utilizando as ferramentas virtuais e todas aquelas que puderem estar disponíveis, um reforço do conteúdo escolar, do conteúdo pedagógico do ano de 2020. Tá certo. E aí, para o ano que vem, o calendário de vocês, você já tem um calendário de retorno das aulas? Ou vocês estão esperando realmente aí terminar o ano para decidir como será o ano letivo de 2021? Não, nossa equipe pedagógica está debruçada no novo plano de educação para o ano que vem, e até a primeira quinzena agora de setembro, nós devemos apresentar à sociedade, à equipe de profissionais também, aos professores, o planejamento para o ano que vem. Mas a ideia é mantermos o calendário com o reforço escolar, acreditando que vamos superar essa fase de pandemia no ano que vem. Tá certo, prefeito. Eu queria agradecer aí a sua disponibilidade de conversar com a gente, de trazer os esclarecimentos. Realmente, esse é um assunto que
vem preocupando todo mundo e é um assunto que tem que ser debatido mesmo. É bom a gente esclarecer aí que o ano letivo, o cancelamento do ano letivo não quer dizer que será perdido, né, o ano. Eu queria que você deixasse aí também um recado para todo mundo, até para outros munícipes, para trazer realmente essa ideia, né, explanar um pouquinho sobre esse assunto. Bom, primeiro, agradecer mais uma vez a oportunidade aqui no Conexão Legislativa, um espaço importante para a gente, em primeiro lugar, prestar contas, né? Porque nesse período de exceção, como eu falei, um período de pandemia, as dúvidas surgem diuturnamente, né? O tempo todo, e a gente tem que estar preparado aí com a equipe para poder, além de esclarecê-las, apresentar um planejamento, seja com relação à educação, à atividade econômica, à saúde. E esses espaços, sem dúvida alguma, nos fortalecem nessa transparência de governo, né, na transparência da informação. E dizer aqui aos moradores da cidade de Itanhaém que a gente tem feito todo o nosso trabalho com muita responsabilidade, né, colocando acima de tudo a questão da saúde das pessoas, a vida das pessoas, a nossa preocupação com essa situação, mas, obviamente, sempre procurando também trazer um equilíbrio, né, na economia, na educação, para que os impactos da pandemia sempre sejam minimizados. Então, dessa forma, eu tenho me manifestado bastante aqui na cidade, mas agradecer a vocês aí da TV Alesp, mais uma vez pelo espaço, esse canal importante, e te cumprimentar também pela condução do trabalho. Acho que foi uma entrevista bastante produtiva para todos nós. Tá certo, Marco Aurélio. Eu já estendo o convite aí para as próximas entrevistas, a gente falar de muitos assuntos. A gente sabe que vem alguns feriados por aí, e a gente também sabe que algumas pessoas estão achando que está acabando, mas a gente tem que sempre alertar, né? O fique em casa. E eu queria só fazer uma última questão. Como eu te disse agora, a gente sabe que estão vindo feriados aí. Como que a cidade de Itanhaém está se preparando? Porque a gente sabe que tem gente que desce ainda turistar um pouquinho no litoral paulista, né? Olha, nós, desde o início da pandemia, nós fizemos diversas blitz educativas, né, comunicando às pessoas a necessidade de distanciamento, do uso de máscaras, do, se possível, fique em casa. Fizemos diversos bloqueios de monitoramento da entrada e saída da cidade, né, com relação aos veranistas. E agora, nesse instante, a hora que encerrar aqui a nossa entrevista, eu estou iniciando uma videoconferência com os 9 prefeitos da nossa região, discutindo as medidas que nós adotaremos agora no próximo feriado, de 7 de setembro, o que a gente pode pleitear junto ao governador, ao governo do estado, com relação ao aumento da segurança aqui, com relação a mais policiais militares, para nos auxiliar no controle nesses bloqueios, e possivelmente aí no apoio com relação a um acompanhamento da descida de veículos no sistema Anchieta Imigrantes. No nosso entendimento, seria uma medida bastante importante, né, do governo do estado, algum tipo de bloqueio nesse sentido, com critérios, mas eu posso te passar em primeira mão, estaremos entrando nessa reunião logo após aqui a nossa entrevista. Tá certo, então, prefeito. Muito obrigada e boa entrevista aí, boa live aí para vocês, né, sobre esse assunto, essa reunião que realmente é muito importante discutir aí tudo que vai acontecer agora nesses próximos feriados e o verão que vem aí também. Isso aí, muito obrigado mais uma vez, boa semana. Para você também. Esse foi mais um programa Conexão Legislativa. Para rever esse programa é só acessar o nosso canal do YouTube da Rede Alesp. Muito obrigada e até um próximo programa. Tchau, tchau.